E aí, bora embarcar numa viagem no tempo para a gente descobrir a história de uma coisa que está em tudo que a gente vê, mas que nem sempre paramos para pensar: a geometria. Mas antes da gente mergulhar de cabeça nessa história, quem também curte desvendar os mistérios do conhecimento, já segue a gente aqui na Enciclopédia Universo Incrível e, claro, deixa aquele like para fortalecer nosso trabalho. Sério, já parou para pensar nisso? De onde é que vêm todas essas formas que definem o nosso mundo? Sabe, triângulos, círculos, quadrados, eles estão aí, em todo lugar. Mas como foi que a humanidade começou a entender e a organizar tudo isso? Bom, é exatamente aí que a gente vai mergulhar agora. Então vamos lá. A nossa história não começa numa sala de aula, com teorias complexas, não. Ela começa no mundo real, com problemas bem concretos. Pois é, a geometria não nasceu da teoria pura. Pelo contrário, ela surgiu da pura observação e da necessidade mesmo. Era tipo uma ferramenta essencial para resolver os perrengues do dia a dia, sabe? Coisas como é que eu construo uma casa com os cantos certinhos, ou como a gente divide esse terreno de um jeito justo para todo mundo. E o palco principal para esse começo de tudo? O Egito Antigo. Tenta imaginar a cena. O rio Nilo subia, inundava tudo, e quando a água baixava, cadê as marcações dos terrenos? Sumiam. Então, os egípcios precisavam de um método confiável para medir e redesenhar esses limites. E foi assim, com a mão na massa, que a geometria começou a tomar forma. E então, esse conhecimento super prático embarcou numa jornada que mudaria completamente as regras do jogo. Nossa próxima parada? Grécia Antiga, para a gente ver essa virada de chave acontecer. Os gregos receberam todo esse conhecimento egípcio e ficaram maravilhados. Só que eles não se contentavam só em saber o que funcionava. Eles começaram a fazer a pergunta que mudou tudo. Por quê? Por que essa fórmula para a área de um campo funciona sempre? Qual é a lógica universal por trás disso? E essa tabela aqui deixa essa diferença bem clara, né? Olha só, no Egito, o foco era na atividade prática. O método era experimental, testar e ver se funcionava. Simples assim. Já na Grécia, a busca era pela fundamentação lógica, pela prova. Eles queriam usar o raciocínio para construir um conhecimento que ninguém pudesse questionar. E é essa busca pela lógica, pela prova definitiva, que nos leva direto para uma das figuras mais importantes da história da matemática, e para sua obra-prima. Esse cara aí é Euclides, e o lance dele é o seguinte: ele não inventou a geometria do zero. O que ele fez foi talvez ainda mais genial. Ele organizou a casa. Ele pegou séculos de conhecimento espalhado e arrumou tudo num sistema lógico, coerente, numa obra monumental chamada Os Elementos. Os Elementos foi uma verdadeira revolução. Era um sistema construído sobre uma base sólida de definições, postulados e axiomas. Pensa neles como as regras do jogo. Afirmações tão básicas, tão evidentes, que são aceitas como verdade sem precisar de prova. Olha só esse exemplo. É possível traçar uma reta de um ponto a outro. Pô, parece óbvio, né? E essa é a beleza do sistema. Euclides partiu das verdades mais simples que a gente pode imaginar. E o ponto crucial é que todo o resto, todo o edifício complexo da geometria, seria rigorosamente provado a partir desses fundamentos. Isso mostra bem o poder desse método. Partindo de uma verdade que ninguém discute, você constrói um primeiro teorema. Usando esse teorema, prova um segundo, e assim por diante. Com esses tijolinhos fundamentais, Euclides ergueu um arranha-céu de conhecimento geométrico vasto e super sofisticado. Mas o trabalho de Euclides não foi o fim da história. Pelo contrário, foi a plataforma de lançamento para o futuro de todo o pensamento matemático. Essa linha do tempo ajuda a gente a colocar tudo em perspectiva. Vemos a geometria nascendo da necessidade lá no Egito. Depois, Euclides chega e formaliza tudo com um rigor lógico nunca visto. E por mais de 2000 anos, o sistema dele reinou absoluto. Mas, como a ciência nunca para, lá no século XIX, novas ideias e novas geometrias começaram a surgir. E isso nos deixa com uma pulga atrás da orelha. O sistema de Euclides parecia perfeito, inquestionável. Mas, e se um daqueles pilares, uma daquelas verdades evidentes, fosse desafiado? E se não fosse a única possibilidade? O que aconteceria com a geometria? Então, o que a gente tira disso tudo? Que a jornada da geometria é uma das maiores histórias da ciência. É a evolução de uma ferramenta prática para um sistema de pura lógica. Um sistema que não só nos ajuda a construir pirâmides e mapas, mas que fundamentalmente ensinou a humanidade a pensar de forma lógica e estruturada. E essa foi a nossa exploração de hoje. Para quem curtiu essa viagem pelas formas e pela lógica,
Já sabe, né? Siga a Enciclopédia Universo Incrível e não esquece de deixar aquele like. Até a próxima descoberta!